Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria imensa de receber Luiz Duva aqui com a gente. Luiz, seja muito bem-vindo. Legal, bom dia, obrigado, boa noite, boa tarde. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu, Luiz, porque eu vou dizer que o nosso encontro, que aconteceu de maneira inesperada para mim, foi uma das coisas mais transformadoras que aconteceu recentemente. Eu saí absolutamente mexida, no melhor sentido. Explicando para todo mundo aqui, contextualizando. Eu fui convidada para um evento, era um evento da ASICS, então um evento de esporte, mas que falava de calma também, que era num espaço aqui em São Paulo que se chama Wake. E quando eu cheguei lá, a sessão de Sound Healing foi conduzida pelo Luiz. E eu fiquei assim, ó, sabe quando você pega a sua cabeça e ela tá aqui rodando numa frequência absolutamente agitada com um milhão de coisas. E depois da sessão eu tava assim, flutuando de um outro jeito, que eu falei, nossa, isso aqui é presença, isso aqui é estado de vida, assim. E eu queria te perguntar como é que é. A gente vai ter que explicar para todo mundo aqui um pouco mais sobre o Sound Healing, vamos entrar nos detalhes da sua história, mas eu queria te explicar sobre aquele encontro em específico, Luiz. Como é para você oferecer uma sessão? Também é transformador desse jeito para você? Enfim, é uma coisa que já é mais comum, já tá um pouco mais no trivial para você? Essa é uma pergunta que não tem resposta, porque não tem certo e errado, na verdade, assim, né? Para mim, particularmente, a sessão começa antes, né? Porque tem um período de preparação para aquilo lá, né? Então, assim, desde preparação com eu comigo mesmo, na verdade, é uma preparação para eu, quando está lá, não pensar, né? Porque e deixar o som fluir através de mim. Eu não estou fazendo nada, na real, eu sou só um facilitador ali do que está acontecendo, né? E às vezes acontece o que aconteceu, assim, a gente tem a ver com o grupo, tem a ver com o local, tem a ver com comigo, tem a ver com o som, obviamente, que é o condutor e facilitador do que aconteceu ali, mas é um momento de anos atrás, eu me deparei com um local que se chama Banho do Amor Divino. E me soou muito kit, né? Muito estranho, muito brega. Eu falei, nossa, que é isso? Eu não conseguia nem entender, né? A Divine Love Shower. E, na verdade, foi isso que aconteceu, né? A gente, quando acabou aquela sessão, estava todo mundo nesse estado de ampliado mesmo, assim, mais próximo dessa calma e desse, talvez, desse silêncio que a gente tanto busca, que é o silêncio que a gente só encontra no interior mesmo, né? Que não existe fora da gente, né? E daí a gente estranha, porque é um local que é muito comum, mas que a gente se afastou. E que a gente, nesse mundo externo, a gente está distante, porque tem muitos impulsos, né? Sensoriais, né? A gente tende a achar que a gente capta só com os nossos cinco sentidos, não, mas a gente capta de outras maneiras, muito sutis. Mas a gente, quando está na rua, quando a gente está no trabalho, quando a gente está num evento, quando a gente está trabalhando, a gente está ligado nisso, né? Recebendo inputs dessa dimensão. E lá a gente desarma tudo isso, né? A gente tem a possibilidade disso acontecer. E daí, quando flui, é um banho mesmo, né? Que pode se chamar de N maneiras. A gente desconectou a consciência, a gente, né? Enfim, isso não é importante. O importante é que a gente tenha a chance de se conhecer como proximamente a gente mais é, talvez, né? Eu fiquei pensando, por que eu vim aqui hoje falar com você, né? Aham. Eu só te conhecia ali naquele momento, e ali a gente estava muito aberto, né? Mais próximo, sem máscaras, né? Sem Luiz. Quem é o Luiz? Quem é o Luiz Duva? Quem é o Duva? Quem é o Luiz? O que eu faço? O que eu já fiz? Não tem a menor importância. Quem é a Helena? Eu nem sabia quem você era, né? E continuei não sabendo, porque a gente se encontrou como ser, assim, como pessoa e com as outras pessoas juntas, né? E cada um teve o seu caminhar ali dentro, né? E passou pela mesma experiência de maneira diferente, né? E estava todo mundo junto e isso aproxima todo mundo, é muita intimidade também, no certo sentido, né? Então, assim, voltando à sua pergunta, que eu nem lembro direito qual é.
Não, Para mas eu mim não, acho que. para mim não é comum assim. E sempre é diferente, né? Essa é uma das características desse tipo de trabalho sonoro, né? Chamado de sound healing ou chamado de cura sonora. Tem N nomes para isso, mas é que ele não se repete, porque ele depende, na verdade, é um trabalho de mão dupla, né? Então, quem está proporcionando, facilitando aquela experiência, está proporcionando som para a pessoa, mas é a pessoa, e não é a pessoa mente, é o corpo da pessoa que vai direcionar para onde precisa e vai atuar. Então, é muito comum acontecer isso que aconteceu com você. Ah, você estava num lugar mental, provavelmente, porque era um evento, né? Tinha que estar dessa maneira, né? E você vai parar em outro lugar e fala, nossa, que interessante. Nossa, eu acho incrível isso que você descreveu o que acontece, porque um pouco eu não posso nem dizer que eu tenho esse objetivo aqui no Jornada, porque foi quase uma coisa que foi se revelando para mim, assim, sabe? Não foi exatamente uma coisa que eu tracei. Mas eu percebo que quando a gente se dispõe a ficar um de frente para o outro e só deixar as coisas acontecerem, a conversa acontecer e a presença ser maior do que me conta aqui sua biografia, você fez isso. Não é uma entrevista de emprego, não é um currículo que a gente tem que apresentar, não tem, por mais que sim, aqui é um trabalho também comigo como jornalista, mas eu falo, cara, deixa a jornalista de lado um pouco, deixa eu ser eu aqui e interagir e ver o que acontece. E eu acho que tem como se fosse uma ligação mesmo, assim. Eu fico pensando no Avatar, sabe? Que tinha o filme lá que eles se conectavam com os animais e com as coisas da natureza e tal. Eu falo, cara, eu acho que tem uma coisa assim que a gente consegue conectar entre duas pessoas, mesmo distantes, a gente não está no mesmo ambiente agora, mas a gente está aqui conectado. E dessa conexão parece que isso traz para a gente uma coisa que é divina mesmo, assim, né? E que isso é muito bom, assim. Mas eu fiquei feliz de saber que, primeiro, que pode ser comum, porque deveria ser comum a gente sentir isso, né? E viver nesse lugar menos mental e mais a gente, mais silencioso, mas ele é sempre transformador e sempre tem esse impacto. Mas agora não vai ter jeito, Luiz. Vou ter que te perguntar sobre como você foi parar no banho de amor divino. É, o que que aconteceu? Porque eu penso, nossa senhora, quantas coisas tem que ter acontecido para você ir parar num lugar como esse? Olha, sem ser muito pessoal, porque é uma longa história, acho que foi um pouco de sorte na vida, né? Eu estava num momento que eu tinha passado por várias. Eu estava, poxa, estava num momento que eu estava muito na sofrência, vamos dizer assim. E mal ainda tinha noção que eu mesmo provocava o meu sofrimento, né? Eu tinha acabado um relacionamento, eu tinha acabado um relacionamento que eu fazia parte de uma instituição espiritual, fiz durante algum tempo, anos. Tinha saído de lá também, então eu estava num momento super de uau, né? Sofrendo mesmo, assim, sem saber o meu mundo. Ah, na verdade foi assim. A pessoa que eu achava que eu era, eu descobri que eu não era. Então aquela coisa da gente ter uma autoimagem foi o estilhaçamento da minha autoimagem. Era esse momento que eu estava. Aí eu fui fazer bom, eu já estava nesse caminho de autoconhecimento, né? Há um bom tempo. E nesse momento eu fui fazer uma dieta na floresta amazônica, no Peru, uma dieta na linha vegetalista peruana, com uma xamã, e para poder ficar quieto, para poder, enfim, ver se eu entendi um pouco que para onde eu ia, o que estava acontecendo, né? E durante essa dieta eu tive uma intuição de rezar no Himalaia. E eu agradeci, falei, ótimo, deixa aí, né? E daí, e daí as coisas foram acontecendo e chegou um momento em 2015 que realmente teve uma virada mesmo na minha vida, assim, uma quebra, uma transformação, né? E daí naquele momento eu entendi que eu preciso fazer alguma coisa, eu vou viajar, que aqui eu não consigo nem conseguiria nem estar pessoalmente, né? Na verdade, acho que mais do que ficar contando pessoalmente foi isso, motivado por aquilo, que não é tão importante nesse momento, porque eu já passei por isso.
Mas é assim, eu não consegui fazer uma mudança na minha vida e veio a vida e fez essa mudança por mim. Pô, entendeu? E daí, assim, ou eu sem saber o que fazer, eu falei assim, bom, voltei para a intuição que eu tinha tido e falei, vou rezar no Himalaia. Entrei na internet e procurei Himalaia e vi, nossa, Himalaia é o Himalaia. Para onde eu vou? Não conheço nada nem ninguém. E não sei por nessa hora eu digitei Ashram Nepal e achei um site de 4 páginas que não tinha quase informação e falava que era um ashram, que uma família espiritual, que tinha um guru e tinha cursos. E eles tinham uma clínica sonora. Eu já tocava tigelas de cristal de quartzo, estudava as tigelas de cristal de quartzo, que chegaram para mim através de uma meditação também. E eu vi o poder delas em grupo, do que elas eram capazes de fazer, mas naquele momento que eu vi acontecer isso, porque eu recebi um comando para tocar mesmo. Gente, é uma complicação, né, ficar falando essas coisas. Tá tudo certo. Mas o fato é que eu toquei e vi o que aconteceu. Todo mundo se harmonizou, né? Estava uma situação bem caótica. E eu falei, tá bom, vou estudar. E fui estudar com quem aqui trazia as tigelas, fui tentar fazer curso e saber o que que é isso, o que que é o cristal, por que que esse som provoca isso nas pessoas, tal. E daí, pessoalmente, eu passando por esse momento de transformação, eu resolvi ir para o Nepal, achei esse lugar que eles têm uma clínica de cura sonora, trabalhando com as tigelas de metal. E eles tinham lá também um curso de desenvolvimento de consciência. Eu vim até então estudando psicanálise de uma maneira completamente não ortodoxa e fazendo terapia junguiana. Falei, vou lá, vou ficar lá um mês, se for uma picaretagem eu saio, não fico mais, mas, poxa, vamos lá, né? E cheguei lá, encontrei, puxa, eu tinha todos os preconceitos do mundo contra tudo que eu fui lá encontrar. Então, contra, por exemplo, um guru, eu tinha todos os preconceitos. Eu vinha de um grupo espiritual que falava muito mal disso tudo e era uma coisa muito fechada em si mesmo. E, na verdade, foi incrível. E antes de ir para lá, eu descobri, eu li na internet um texto que falava as 4 coisas para você saber se o guru é falso ou se é uma pessoa real, né? Então, assim, desde como ele lida com dinheiro, se ele faz o que ele fala, como ele lida com dinheiro, como ele devolve para a sociedade as coisas que ele recebe, coisas assim. E eu fui vendo, desconfiadérrimo, não sei o quê. E lá é um lugar que, assim, bom, eu cheguei, fiquei na casa de uma família em Katmandu, uma semana depois eu fui mandado para um ashram, 450 quilômetros na divisa da Índia, perto de Darjeeling. E o guru não é um guru que dá satsang, não é uma sanga grande. Ele trabalha como se fosse uma mistura de pai espiritual com um médico, né, com um terapeuta, com um filósofo. Então ele vai te falar, ele vai sentar com você e vai conversar a respeito vai no seu repertório. Eu estava lendo naquela época, relendo o Gita e estava fazendo psicanálise. Então ele sentava comigo, eu tive a sorte e ele não fica nos lugares, então você não encontra. E eu tive a sorte de passar com ele 33 dias nesse ashram. E todo dia à noite ele chegava e sentava comigo, conversava dos meus sonhos. E um dia ele falou assim: Luiz, mas por que que você está assim, triste? Daí eu contei nessa questão pessoal, ele riu, ele teve uma gargalhada, ele falou, só isso? Quá, quá." Quer dizer, o que era para mim a maior coisa do mundo, assim, era uma coisa tão íntima e tão pequena, assim, e foi de um... E daí foi ali que eu encontrei, né? E daí foi ali também que eu encontrei as tigelas de metal. E eu estava com muito isso, falei, quero as tigelas. E ele tocava para mim, e ele falava assim, todo dia de manhã ele fazia no quartinho, numa casinha que era uma cabaninha, ele fazia um puja, ele, ele pediu para eu ficar meditando do lado de fora, porque era uma casinha muito pequenininha, e ele tocava as tigelas, e ele falava, ele ria e falava assim, Luiz, eu não sei tocar. Eu sei, mas eu não sei tocar. Quem toca é meu irmão. O irmão dele é um mestre de Salneiro, realmente. Mas o guru sabe tudo. E tudo de todas as. Ai, gente, não vou entrar nesses detalhes, né? Uhum. Mas assim. E daí ele ia tocando as frequências, os sons, e eu ia tendo mirações, ia tendo visões, assim, nas meditações, eu conversava com ele. E daí um dia ele falou assim, eu perguntei, eu gostaria muito de aprender, né? Ele falou assim, você não precisa aprender, você já sabe tocar. E isso era uma certeza que eu tinha interior a mim, desde a primeira vez que eu vi a primeira tigela de cristal, eu falei assim, não sei por que isso é tão
confortável, é tão comum, é como se fosse uma parte minha, né? E daí foi eu rebelde, você não acha que eu fiquei santinho logo de cara, né? Impossível. Passou um mês, eu virei para ele e falei assim, bom, tá bom, Guru, eu quero ficar mais um mês, para ficar um mês lá eu paguei X, $1.000. E aí eu Uhum. falei, tá bom, eu quero ficar mais tempo. Quanto vai custar agora? Ele olhou para mim e falou assim, Luiz, agora não vai custar mais nada, você é da família. Essa coisa de dinheiro é de vocês, europeus, você é brasileiro, não sei como é lá, mas aqui não falta nada, aqui tem comida, tem lugar para morar, tem comida, fica aqui, é família. Você é da família agora. E eu desconfiadé, falei, não é possível. Não é possível, esse negócio não é possível. Bom, tem 1 milhão de histórias sobre isso. Eu tenho até eu tenho um site que tem uma parte sonora falando de som e lá tem essa viagem, a primeira viagem detalhada. Tem todos esses detalhes e tal. Mas o fato é que daí eu saí de lá, eu passei na clínica sonora deles e eu tive a chance de encontrar o mestre sonoro da família, porque ele mora na Austrália, ele estava lá, ele estava fazendo um retiro de 2 anos sem tocar tigela, só para poder se limpar para voltar a tocar. E ele estava atendendo uma pessoa que tinha ido da Europa para se cuidar com ele, fisicamente, né? E ele me deu uma aula de 2 horas e falou: você não precisa, vai tocar. E me deu o set, porque na verdade eles escolheram o meu set através do meu mapa astrológico védico, né? E também do conhecimento que eles tiveram lá de mim durante esse o mês que eu passei. E eu recebi um set que é um set curador. São 7 tigelas, mas não são tigelas que tem nota do ré, mi, fá, sol, lá, si, elas não estão ligadas aos chakras, não tem esse tipo de pensamento. Lá as tigelas sonoras, que eu chamo de sonoras, são as tigelas de metal do Himalaia, elas são entendidas como medicinas, né, que tocam a alma, né? Então, e daí a minha orientação, que o Chaitanya Tree, que é esse mestre, falou assim, passe um mês com cada tigela, tocando só uma tigela com um bastão, depois mais um mês com outro bastão, até que você, a tigela, a sua energia esteja nas tigelas. Isso é muito importante. Daí eu comecei a entender as tigelas, elas são isso, elas são como bobinas. Você está girando elas, você tá botando energia, né? De repente ela faz assim, tuf, abre que nem uma flor. E daí é uma com a outra, e vai criando camadas sonoras, né? E a gente vai se levando. Enfim, é isso que acontece. Aí eu, rebelde que só, peguei as tigelas, botei na mochila e falei: vou ao Himalaia. Pretensão no garoto. Fui para uma cidade que eu achei depois de Pokhara lá, chamada Gondruk, e achei já era monções, estava chovendo, estava tudo vazio. E eu fiquei sozinho num lugar chamado Pequeno Paraíso. É um hotelzinho na montanha que tem 10 quartos. Eu fiquei sozinho com o dono lá e fiquei 2 semanas tocando as tigelas para mim, o dia inteiro, estudando as tigelas, estudando as tigelas, estudando as tigelas. Aí voltei aqui, tinha, já trabalhava, vamos dizer assim, porque eu não sou um terapeuta, eu nunca me coloquei como terapeuta. Eu nunca fui nada do que eu fiz na vida. Eu estive fazendo aquilo, né? Então, isso é importante, assim, porque eu voltei para cá e toquei muitas tigelas. Fazem 8 anos que as tigelas são na minha vida. Eu toquei muito, atendi muitas pessoas, toquei para muitos grupos. E aí eu voltei de novo para o Nepal a segunda vez, porque eu fui fazer uma busca da visão também no período que eu estava meio quen, ainda estava precisando muito dessas ferramentas. Vipassana, busca da visão. Essas coisas para mim são fáceis, assim. Ficar na floresta 4 dias, 4 noites em jejum é o paraíso na Terra. Mas eu fui encontrar um guru que fala assim, não faz nada e não tem expectativa. Isso para mim é a coisa mais insuportável do planeta. Como não faz nada e não tem expectativa? Se eu tô aqui? Enfim, Uhum. cada um encontra o que precisa, né? Aí eu estava na busca da visão no quarto dia, estava lá no momento de meditação, onde de noite, de olho aberto, era dia, já estava nesse estado. Muito, muito divertido. É muito divertido. Enfim, mas a gente está aqui, né? Aqui na matéria, a grande missão é estar aqui na matéria. Estamos aqui na matéria, né? E daí me veio isso. Você precisa ser guiado. Eu falei assim, eu sei, tá bom, eu vou voltar para o Nepal. Aí voltei para o Nepal. Depois de 2 semanas lá em Katmandu, encontrei o Guru. Então foi rápido esse primeiro encontro. E falei para ele, Guru, eu vim aqui porque eu quero realmente ser seu estudante. Chame como quiser, estudante, discípulo,
eu não estou interessado nisso. E eu quero aprender. Ele olhou para mim, não falou nada. Aquele segundo encontro com o guru, os gurus são sempre assim, né? Beleza, né? Eu não quero, ele fala assim, no primeiro já tinha me avisado, não quero ter discípulos. É muita responsabilidade, eu sou responsável pelo cidadão até ele se iluminar, seja quantas encarnações seja. Pelo amor de Deus, tudo que eu não quero é discípulo. Aham. Aí, bom, eu fui lá e falei assim, ó, eu gostaria de aprender, de me aprofundar nas tigelas. Ele olhou para mim e falou assim, Luiz, as tigelas são uma pedra do seu caminho, você entende? Eu falei, "Puta, vim até aqui para ouvir uma coisa que eu já sabia. Eu falei, eu entendo. Então, as tigelas, hoje em dia, para mim, eu entendo como é uma tecnologia. Sim, eu tenho essa tecnologia disponível para poder usar, mas eu não sou tigeleiro. Eu não sou sound healing. Não vou ser. Meu caminho é outro, né? E isso é muito, eu acho, eu acho bonito, entendeu? Poder desconstruir e não ter um personagem, porque a gente vive num mundo de personagens, né? A gente vive num mundo instagramável, onde tudo está à venda. É como andar num shopping, né? Então parece que eu para estar lá eu tenho que estar vendendo alguma coisa. Parece que para eu vir aqui eu falei assim, gente, eu não tenho nada para vender. Ainda bem que não é assim nossa conversa. Porque, para nossa, ousada, eu fiquei pensando, ousada, Helena, me convidar, porque, gente, vamos ter 2 views, desculpa aí, eu, você, talvez, não tem importância, porque é um encontro, né? Mas, enfim, então, esse foi meu caminho com as tigelas, e, ela, e as tigelas me limparam, sabe? Passei anos tocando e eu me limpando, porque elas têm essa função, realmente, elas limpam nosso corpo físico, nossa mente, elas vão nos levando para um é como acertar as coisas, uma gaveta, sabe? Você vai arrumando, você vai botando uma luz cada vez mais próxima e vai vendo que tem um negócio lá escondido e você vai limpando. E é interessante porque durante muito tempo eu tinha uma pretensão. Porque eu recebi, pois na época eu tocava Jazz de Cristal, uma vez a gente estava tocando em grupo, tinha umas 10 pessoas tocando de várias tigelas, e daí teve uma hora que tocou 3 tigelas juntas e me veio assim, chave de harmonização global do ser humano. Aí eu fui e falei, para, quais são as notas que estão tocando? Pum. E passei muitas e muitas sessões experimentando aquelas notas no computador, porque não tinha as 3 tigelas, e com as 3 tigelas, e assim, é tipo, toca aquelas 3 notas, é um blackout. Realmente, o ser humano é harmonizado de um jeito, puf. E numa dessas que eu estava lá sem fazer nada, todo mundo lá no Ashram, que tinha 3 pessoas, né, porque é um lugar pequeno, e eu sem fazer Luiz, não faz nada. Ah, meu Deus, naquele lugar, o paraíso na terra, não fazendo nada. Nada, não pode andar, nada, é nada, tá bom. Aí onde eu tô sentado na cadeirinha, assim, vendo, e lá o tempo, o clima muda muito rápido, porque são montanhas, então, assim, aí o guru falava assim, que nem a mente, mano, muda rapidamente, pá, 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 pá. E é bem isso, né? Aí eu tava sentado lá, me veio assim, existe uma chave para você esqueci o nome da chave, mas é uma chave que você, uma nota teórica, você toca, só pode tocar uma vez na vida da pessoa para abrir o coração da pessoa. E eu falei, uau, e qual é? Se vira, mano. Boa Então, sorte. boa sorte, ninguém vai te dar nada, entendeu? E daí eu passei anos procurando estudar e procurando mestres para me ensinar mais e levando um não atrás do outro, não, 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 até que eu entendi que não, não tem isso, não é isso. Não é um trabalho de que você vai, qual é o seu problema? Meu problema é, estou com uma dor, sei lá, alguma coisa, entendeu? Ah, eu vou tocar nota X para ansiedade. Ah, 432,3 Hz para ansiedade. Não. Não. Ao mesmo tempo, e daí abre-se para a beleza, né, da coisa da poesia, da arte, sabe, do mistério. É um mistério. Por que que aquele dia que a gente estava lá na Wake aconteceu o que aconteceu? É um mistério. Se eu quiser tocar de novo as mesmas notas, eu não vou nem saber, porque eu nem lembro, entendeu? E daí, assim, tem a ver comigo, com você, com as outras 14 pessoas que estavam lá, entendeu? Com aquele momento. E é assim mesmo. E essa é a beleza desse trabalho. Agora, é um trabalho de sutilezas, né? Que nem eu trabalho com as cores, com as luzes, com a cor.
que é mais sutil ainda, mais sutil, e a gente está acostumado a querer resultados imediatos, né? Então, assim, tomar um remédio para tirar o sintoma, não vai trabalhar a causa, mas, ufa, agora eu continuo como eu sou, né? Mas, enfim, então a minha história com a Nossa. geração é. É muito maravilhosa, Luiz, assim, porque tem uma abertura que eu sinto que você foi desenvolvendo, né? E eu fico olhando isso e falando, eu quero isso para mim. Eu quero desenvolver essa capacidade de abertura para deixar a vida me transformar também, né? Porque eu acho que é isso que você falou lá no começo, né? Do tipo, a mudança que eu não fiz, a vida foi lá e falou, bora, é por aqui que vai. Essa capacidade que eu acho que é sutil, mas às vezes chacoalha a gente ali também, de entender para onde a gente tem que ir. Beleza, eu tô num caminho, eu sinto que todo mundo tá num caminho, e eu sempre penso isso assim, ó, quem dá play num podcast que se chama Jornada da Calma, alguma coisa tá querendo que tenha a ver com, com tudo isso daqui que a gente tá falando. E eu fico pensando nisso da jornada, né? Tá bom, a gente tá indo, a gente tá fazendo, mas como dar o próximo passo sem partir desse lugar de falta, de eu tenho que fazer alguma coisa? Porque eu percebi recente, assim, ó, mais de 200 semanas conversando sempre e aprendendo toda semana, e enfim, anos de dedicação também ao caminho do autoconhecimento. eh, eu andei percebendo recentemente, assim, ó, que tinha uma ansiedade em mim de resolver alguma coisa, como se eu tivesse que. A palavra é bem essa, assim, resolução, sabe? Como se tivesse um problema que tivesse que ser resolvido. E aí eu fico entendendo que eu acho que talvez esteja mais nesse lugar do mistério que você falou, que na verdade a gente tem muita coisa para limpar, tem muita coisa para tirar, mas tem só uma coisa para viver, né? Assim, que já tem a gente aqui. E quando você conta de um guru que de repente ri do que a gente acha que é mais grave na nossa vida, e a pessoa dá uma gargalhada na nossa cara, eu falo, tá, tem um caminho que ele é um caminho de alegria, talvez. E eu saí alegre da sessão. Eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? Não sei não sei nem se dá para explicar, ou se é melhor a gente manter no não explicável, mas queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, sabe? Sobre como seguir, mas sem a ansiedade de seguir, e ao mesmo tempo se divertir no caminho e buscar essa alegria que é só porque é, assim, sabe? Às vezes eu sinto, não é? É aquela alegria de ver Deus em tudo, mas o que que é Deus, né? A alegria de ver vida em tudo, né? Porque está tudo vivo, está tudo se relacionando. A gente tem a gente a gente mente, a gente mente. A mente que tem, obviamente, a estrutura de dividir tudo, mas assim não há divisão. Então só pode haver alegria. É que começar a falar que não existe o mal, não existe, a gente fica muito numa coisa que vai para outro lugar, assim, não é por aí. Mas nesse caso aqui agora, Uhum. a expectativa ela existe, né? Então assim, tudo tem expectativa, né? No encontro aqui hoje com você, eu tenho, obviamente, passei por expectativa. Só que a gente acha que com o que a gente tem a chance, que a gente começa a ter oportunidade na vida, é de ter mais ferramentas para lidar com essas situações, para lidar com a nossa própria mente, para deixar de ser escravo da mente, escravo do corpo, escravo das emoções, para entender que a gente não é isso. E se a gente não é isso, o que que a gente é, né? E sem muita pretensão, sabe? Sem querer botar rótulo. Ah, isso é Advaita Vedanta. Ah, isso é Vedanta. Isso é não sei o quê. Gente, não precisa disso tudo. Porque, na verdade, é o que a gente está escrito em vários lugares. São vários caminhos que vão levar para o mesmo lugar. Se todo mundo está falando isso há 10 mil anos, é uma baita autoilusão, é mesmo. Porque uma vez eu recebi uma bênção de uma professora Messa, assim, e a bênção que ela me deu, do nada, foi assim, para eu não me perder na autoilusão. Esse é, para mim, assim, eu tenho isso, assim, eu- diariamente eu saio e rezo para isso, sabe? Para me dar clareza, para eu não me perder na autoilusão. Porque tudo é ilusão da gente. A gente mesmo provoca a ilusão e se perde nela. Então, toda essa expectativa, vou dar um passo nesse sentido na minha carreira profissional que vai me levar a outra coisa, outra coisa. Gente, eu me divirto hoje em dia porque eu tenho um filho de 30 anos que é o amor da minha vida, um doce, né?
Mas assim, eu me deleito, é um amor incondicional, eu me deleito com ele no mundo, ele tem tudo organizado, fazendo planos com a Laura, minha maravilhosa nora, de ter filhos em tal data, já tem organizado, estão em março, já está tudo organizado até dezembro. E eu olho e falo assim, nossa, que legal, né? Porque eles não têm controle de nada, gente. Ninguém tem controle de nada, sabe? Então, assim, o único controle que a gente tem é atrapalhar o fluxo da vida. Então, quando você entra num lugar que, num momento de vida, que nada acontece, que tudo ficou difícil, ou você mesmo se coloca separado e você se autoadoece, não sei o quê, é porque você saiu desse fluxo. E isso, ó, tem momentos que isso não é uma questão, uma escolha consciente, obviamente, é inconsciente mesmo. E tem a ver com os momentos, com o momento planetário que você está passando, com as suas escolhas que você fez quando você entrou aqui, etc. E você vai ter que passar por isso, e vai passar por isso, porque é a única maneira de se transformar. Não precisa ser, não é na dor, né? Isso é uma coisa. Eu já fui muito romântico, eu era um jovem artista romântico que sofria, eu fui muito dark, era gótico, entendeu? Eu gostava, era rock and roll total. Tem gente que me vê 30 anos depois e fica muito impressionado. E foi por isso que eu resolvi vir aqui, porque existe a verdade, existe em mim uma jornada da calma, né? E a calma, durante um tempo, nada mais foi do que também uma máscara. Assim como eu já tive a máscara do artista, assim como eu já tive a máscara da invisibilidade dentro da minha família para sobreviver dentro da minha família, entendeu? Mas, em um determinado momento, eu entendi, não, eu sou isso. Isso já está em mim. Só que quem fala que isso está em mim não sou eu, é quem vê de fora, né? Então isso é uma coisa que também recebi no Nepal, que assim, ó, você recebeu uma semente, a semente vai crescer, calma, tenha paciência. Só que quem vai ver essa semente crescer, florescer, virar sei lá o quê, uma flor, uma árvore, a gente tem essa imagem, né, de vegetal, não vai ser você, e você é essa semente. É alguém de fora que te vê. E alguém de fora traz todos que nós somos espelhos, né? Então, eu tenho amigos de 20, 30 anos, um amigo, principalmente, que falou assim: Nossa, você era tão mais interessante, você era tão instigante. Hoje em dia você é tão sem graça, você não faz nada, não sei o quê. Eu fiquei, poxa, olha um lado meu ficou magoado. Mas eu olho e falo assim: Que bom, você gostava daquilo lá, continua gostando daquilo lá, mas eu não sou mais aquilo. Mas é Sim. espelho, entendeu? A gente se vendo o outro, a gente se depara com as nossas questões, né? A questão da alegria, ela não é uma coisa a ser buscada. Um dia ela acontece, entendeu? Tudo que a gente busca, a gente uma hora vai aprender que eu busquei a verdade, sabendo que ela existia durante anos, até a hora que eu desisti. Eu falei, pelo amor de Deus, não tem, porque não tem. Ou um dia a graça divina vai te falar assim, ó, tum, vai te tocar, aí você vai, ai meu Deus, não sei o quê. Mas não é assim, a gente busca e acha, né? E... Mas é divertido, né? É um caminho Nossa. divertido. Mas é tão engraçado isso, né? Como primeira vez que a gente tá conversando, né? Ali depois da sessão, fui te dar um abraço só e agradecer. E eu tava realmente sentindo muito carinho e muita gratidão ali pelo que tinha acontecido. E acho que segue reverberando em mim. E eu descrevi isso e falei, eu acho que. E eu sinto isso, como se ainda tivesse tocando alguma coisa aqui dentro, ligada a esse som que você facilitou, né? Então também tem esse caminho de e-mail que você teve, mas é a primeira vez que a gente está conversando e é muito engraçado olhar e falar, nossa, tem razão, talvez o Luiz não saiba como eu enxergo ele e como eu vejo, e às vezes a gente contar isso para as pessoas também, né? O quanto a gente é impactado por elas e transformado por elas é importante. Então, queria fazer isso mais uma vez aqui, fazer publicamente, porque acho que é importante, assim, tem essa semente que, que foi plantada lá atrás, eu acho que não sei qual é a forma que ela tomou, mas ela oferece sombra, assim, para outras pessoas e transformou, e acho que não só a mim, mas as pessoas que estavam ali, e certamente as pessoas que estão ouvindo agora. E sem querer, de novo, colocar mais uma máscara, mas eu fico observando que tem uma coisa de artista nisso que eu acho que talvez seja o caminho que mais acalma a minha mente, por exemplo, de entender, tá, mas o que que é isso que acontece?
não tem explicação, eu não consigo dizer. Tem horas que eu fico aqui, parece que eu tô falando um milhão de coisas. Será que quem tá ouvindo tem alguma ideia do que eu tô falando? Que é uma coisa que não, não sei se a palavra tá dando conta, mas quando eu penso assim, em falar, tem arte acontecendo aqui, e a gente pode se colocar nesse lugar de artista, que para mim tem a ver com isso, assim, é mais do que a técnica, do que a performance, do que vai acontecer. É só um deixar acontecer e ser vivo. E eu tenho tentado um pouco isso, meio timidamente, assim, porque eu acho fica parecendo pretensioso da minha parte falar, eu quero viver a vida como um artista. Mas no fim eu fico pensando assim, falando, cara, mas tem uma coisa que quando a gente vai para o caminho da arte inspira na gente de bom. Você ainda pinta hoje, Luiz? Como tá a sua relação com as artes plásticas, visuais, também, além do som? Eu, hoje em dia, faço desenhos coloridos. Eu, Hum, na verdade, eu sempre trabalhei com vídeo, né, usando vídeo como ferramenta de expressão artística. E passei fazendo isso 25 anos, então eu passei ou seja, fazendo vídeos monocanais, você chama assim narrativas com questionamento de linguagem. Depois eu fui para as videoinstalações, que era já um questionamento de tirar a imagem do suporte e fazer ela fazer parte do espaço, e depois fui para as performances audiovisuais, na qual eu juntava todas as coisas e era tudo ao vivo. Aí comecei a usar a luz também nos trabalhos, mas eu nunca me senti artista. E eu nunca fui um artista profissional. E eu não tenho o menor interesse nisso. Nunca. Eu sempre fiz os trabalhos de vídeo, vamos dizer assim, os trabalhos de arte, né, que usava o vídeo como ferramenta, como meio e suporte, porque eu tinha uma sensação que ou eu fazia ou eu morreria. Era uma coisa que eu tinha que tirar de dentro de mim aquilo que existia, porque me fazia, era muita angústia e muito sofrimento. Eu nem sabia o que era. Eu fazia os trabalhos, me davam um alívio tremendo, só que passava 6 meses, aquilo voltava. Então eu comecei a entender que, bom, tudo bem, aqui é um remédio que vai tratar do sintoma, mas não da causa. Eu preciso entender o que que é isso e fui me conhecer. Conforme eu fui assim, durante anos, eu passei falando que meu trabalho tratava da transcendência. Um belo dia, uma pessoa próxima falou assim: Mas o que que é transcendência para você? Eu falei: Não sei, não sei, mas eu sinto que é da transcendência. Tanto que as minhas instalações, as videoinstalações, como é que elas vinham? Eu recebia um comissionamento, um tema, às vezes, ou um comissionamento de um cliente, ou de uma instituição, de um museu, né? Sesc e tal. E para mim vinha imediatamente a imagem. Aí depois era o trabalho de eu manter o conceito e traduzir aquela imagem na matéria. E tem gente que faz isso recebendo inário, tem gente que faz, né, de vários artistas que fazem. Sempre foi isso para mim. E daí o trabalho começou a ir para um outro local. Daí eu tive contato com a ayahuasca e fui transcender semanalmente durante anos. E aquilo mexeu completamente no meu trabalho. Mas até naquela época as pessoas que eu fazia parte desse universo de videoarte, vamos dizer assim, que é um nicho dentro das artes visuais, eles exigiam de mim, tinha uma cobrança que eu continuasse fazendo as mesmas coisas, porque eu era bem-sucedido. Acho que até hoje isso tem uma certa referência de coisas que eu fiz dentro desse universo. E para mim não fazia mais o menor sentido. Eu falei assim, não, eu escolho a luz, eu escolho ser feliz, eu não quero mais trabalhar nessa vibração que eu trabalhava. E daí isso causou e assim, eu não tinha mais aquilo de me curar fazendo o trabalho, porque eu já estava me curando. Então, os trabalhos deixaram de ser o meu umbigo e começaram a ser realmente trabalhos universais, trabalhos de arte. Eu lembro de uma instalação que eu fiz em 2005, chamado, enfim, uma instalação X. A hora que eu entrei no trabalho, a instalação montada, meia hora antes de abrir a exposição, eu entrei para ver se estava tudo bem. Eu estava sozinho ali naquele ambiente escuro, com as imagens, com as telas. E eu olhei aquilo e falei: quem fez isso? Nossa, quem fez esse trabalho? Não era meu. Era um trabalho de arte universal, realmente, porque estava ali todas as minhas questões. Eu tinha feito tudo tecnicamente, porque realmente eu sempre fiz tudo, mas eu olhei aquilo e falei, não, não, não sei, não. E dali eu entendi, ali mudou, entendeu? Também. Então, e daí assim, então eu nunca tive uma produção artística de fazer.
de ateliê, de produção. Eu sempre fui mais espaçado, assim. Bom, enfim, daí a minha vida nos últimos 5 anos, 7 anos, mudou completamente de novo. Eu fechei todos os ciclos profissionais e falei, bom, e agora o que eu vou fazer da vida? Não sei o que eu vou fazer da vida. E daí eu tenho que viver também, né, etc. Mas ao longo desses últimos meses, 6 meses, eu falei, ah, eu preciso de mais luz, mais cor na minha vida. Aí eu falei, ah, vou fazer desenhos coloridos. Aí voltei. Eu nunca não sou pintor, nunca fiz desenho, nada, mas eu falei, ah, minha proposta é fazer um desenho por dia. É um desenho consciente, então não tem tema, não tem nada, o que me importa é a cor. E eu vou colocar no Instagram, porque eu tinha saído de todas as redes, porque eu tava muito com esse pensamento de as redes são cosméticos, entendeu? Eu não faço amizade, não tenho nada, eu não tenho nada para, não me interessa esse meio. Mas tem a história do eu que eu me interessei pelo talvez vender esses desenhos coloridos via NFT. Beleza. Aí comecei a fazer e comecei a botar no Instagram. Então, assim, eu tenho feito uma prática diária de fazer um desenho colorido sem ter a menor pretensão de nada. A única pessoa que tentou comprar via NFT foi um americano que tentou me dar um golpe. Era um golpe, porque o Instagram é cheio de golpista e é muito divertido. Foi divertido, né? Mas se você ficar atento, você se diverte com isso. Mas então, hoje em dia, eu tenho feito isso. E o que eu tenho feito é me dedicado ao som, à luz, a esses desenhos e a uma montanha que eu encontrei na vida. Então, assim, o meu caminho é realmente ficar nessa montanha. Eu acabei de passar uma semana acampado sozinho lá nessa montanha e foi tipo, é difícil é difícil de explicar porque assim a natureza ela é tão farta, tão exuberante, tão disponível, sabe, assim, e te trata com tanto carinho, sabe? E E a maneira como eu cheguei nesse local, tudo tem história. É uma história linda mesmo, assim. Eu tive muita sorte. E é Krishna, porque na segunda vez que eu fui para o Nepal, eu rebelde, porque o guru falava assim, você que fala, você vem para o Nepal ficar 3 meses, vai embora, vai para tua casa, não vai para a Índia, que é do lado, não vai para nenhum lugar, não vai fazer curso de reiki, curso daqui, não faz nada, porque aqui você recebeu uma semente, vai cuidar dela. E eu, rebelde, fui antes para a Índia. Pra não evitar. Já que eu não posso ir, depois eu vou antes. E aí eu ia para a Índia e falei, vai para onde? Não sei, não conheço ninguém. O que que eu vou fazer? Ah, não sei. Daí fui fazer meu mapa védico. Um amigo indicou o Lila, que é ótimo. E o Lila cuidou de um ashram em Vrindavan durante 16 anos, muitos anos. E falou, vai para lá, fica lá uma semana, 10 dias. E eu comecei minha viagem por Vrindavan, que é a cidade de Krishna, né? E daí eu fui sem saber absolutamente nada. Fiquei lá 10 dias, depois fui para outros lugares, sempre numa linha devocional. E fui entender isso quando eu fui para o Nepal. E na segunda conversa que eu tive com o Guru, porque eu tive a primeira conversa, depois, só 2 meses e meio depois, eu tive a outra conversa. E daí nessa conversa eu falei para ele, Guru, quem é a mãe divina? Porque eu sempre escutava falar de uma mãe divina de Darjeeling, que na verdade ela é viva, uma senhora que quem é a mãe divina? Não sei, que o guru conhecia. Daí eu perguntei para ele, ele falou assim, ele riu e falou assim, ah, Luiz, achei que você não fosse perguntar, porque eu não pergunto, né? Porque, tipo, né? Aí ele falou assim, você não quer conhecer ela? Nunca ninguém tinha ido lá. Uma irmã da Sangha tinha ido, mas só. Eu falei, uai. Claro, ele falou assim, é porque sua viagem começou devocional na Índia e vai acabar devocional agora lá. Vamos lá. Aí eu viajei com ele para o Ashram, e eles com ele, a mulher dele, os 2 filhos. Aí fui junto com a família dele para Darjeeling, ele foi criado em Darjeeling, e foi criar, a Mãe Divina fica na rua que ele estudou. Então ele saía da escola e ia para lá, ele foi criado lá também com ela. E ela é uma senhora que, assim, como dizer, que se realizou, né? E eu não consigo saber nem a idade dela, porque ela parece que tem uns 50 anos, mas não dá para saber. Mas ela vive há anos, muitos anos, no quarto dela, sentada na cama, meditando. Aos pés dela tinha um garoto de 15 anos que canta, parece um anjo aos pés dela.
E ela recebe os gurus, os professores, os swamis que passam pela cidade e levam os seus discípulos lá para conhecê-la. Essas é muito divertido, né? E daí, assim, Nossa. eu, criança, parecia... E assim, o hinduísmo é uma coisa que me conforta o coração, mas eu não sou um hinduísta praticante. Então, eu não tenho as, assim, as regras, né? As coisas, para mim, não faz... Eu não, nem sei. Então, e eu diante dela foi tão engraçado, porque é essa coisa da alegria, assim, porque chegou, no primeiro dia a gente foi e tal, daí no segundo dia o guru falou assim, então agora você vai lá receber uma bênção dela. E ela tava na cama dela sentadinha e tem um banquinho na frente. Aí eu ajoelhei no banquinho, aí todo mundo, a família inteira, teve um ataque de riso. Não, não, Luiz, pelo amor de Deus, o banquinho não, faz o banquinho, vou ficar mais perto dela, não. E eu parecendo uma criança, me sentindo criança, né? Porque eu me sinto muito criança nessas horas, assim, porque é criança, espontaneidade, né? Então, assim, hoje em dia, e daí, Krishna, vou contar essa história que é muito longa, mas eu voltei para cá, etc e tal, e essa história tem um ensinamento lindo, porque ela dá tempo de falar, mas depois Já estouramos o tempo, mas o que que é o tempo? Tá tem tudo bem, uma conta. história linda, porque assim, ela tem a cama dela e do lado tem um cômodo que tem um altar em tamanho real do Satya Sai Baba, que foi o mestre dela. E eu tinha uma péssima imagem do Satya, do Sai Baba. A ignorância é um negócio inacreditável, porque ela é tão ignorante que ela protege, né, na inocência. Mas enfim, daí eu cheguei porque eu tinha ouvido falar umas coisas dele para uma pessoa que eu tinha dava uma certa autoridade, tal, não sei o que. Falei, aqui, cheguei lá, dei de cara com o Satya Sai Baba, falei, não é possível, isso aqui tem alguma coisa errada. Aí, pô, recebo lá a benção da Mãe Divina, daí uma hora eu tô indo embora com o guru pela rua lá de Darjeeling, eu e ele lá. Eu falei, guru, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, claro, pergunta aí. Eu falei, guru, quem é o Satya Baba? Quem é o Satya Sai Baba para você? Né, para você? Porque eu tinha aquela coisa preconceito, né? Preconcebido. Aí ele, ele olhou para mim e falou assim, Luiz, tem a menor importância quem ele é para mim. Como ele é para você? Qual é a sua experiência? Em função da sua experiência, você vai saber quem é ele para você. Eu falei, toma, mané, mais uma para sua coleção. Então, assim, sabe, o que é Krishna? É só uma nomeação. Então, assim, essa montanha, um dia antes de sair de casa, eu estava para ver uma terra, e daí me vem, leva o Krishna. Eu tenho uma imagem de Krishna. Eu falei, não vou levar, é muito grande. Se quiser, amanhã você me lembra. Daí, antes de ir embora, eu falei, o Krishna. Levei o Krishna. Aí, a primeira pessoa que eu encontro na casa onde eu fiquei hospedado era um discípulo de Hare Krishna. Aí, no dia que eu cheguei no tal lugar, eu tinha pedido a Krishna que me conduzisse naquele dia, que era o dia do meu aniversário. E daí, a última pessoa que eu depois de dor, voltei lá mais uma outra vez, e a última pessoa que eu vi nesse mesmo lugar, mas era outra pessoa, se chamava Krishna. Então, assim, tipo assim, eu vou querer, sabe, assim, depois disso tudo, falar assim, eu que faço a minha vida, eu que dirijo a minha vida. Isso é muito relativo. Então, assim, nesse momento de vida, assim, a arte que eu faço é isso, é estar vivo, sabe? Então, é poder ficar lá nessa montanha, acampando sozinho e feliz da vida, né? Com o que tá tudo acontecendo, as coisas se mostrando para mim. E poder ter coragem de fazer a transformação que falta na minha vida, que é mente simples, vida simples. E assim, não dá para, eu não vou conseguir ter uma vida classe média, branca, com privilégios na montanha. E eu não tenho dinheiro, eu não sou um novo rural que se preparou, guardou dinheiro e vai construir uma casa de montanha, uma casa de campo e vai fazer uma plantação de cogumelo, mas tem lá do sei lá X guardado para poder viver disso 5 anos, aí deu errado, volta aqui para minha mansão. Não. Então eu tenho que me trabalhar com essas minhas questões. Ou eu mudo esses meus paradigmas, ou alguma coisa não vai acontecer, não vai dar certo. Não vai dar certo no bom sentido, entende? Então, Sim. assim, o meu fazer artístico hoje em dia
faz parte disso. Tudo colabora mesmo para eu poder ter coragem de dar espaço na minha vida. Inclusive falar isso publicamente, né? E me colocar dessa maneira, porque é isso, tem que ter coragem, clareza, coragem mesmo, e tipo assim, não importa o que a família tá achando, o que o outro tá achando, é isso, então meu caminho é nessa direção, e eu vou, não importa se eu vou ficar lá na montanha sozinho, com dinheiro ou sem dinheiro, com segurança ou sem segurança, com plano de saúde ou sem plano de saúde, entendeu? Nossa, sim. Sim. É isso. Luiz, como agradecer a vida por eu ter conseguido estar aqui e ter essa conversa hoje com você. Só obrigada. Espero que a gente consiga conversar mais muitas vezes, mais muito tempo, porque, nossa, abriu um campo, assim, que eu acho que tem muito a ser vivido no seu tempo, mas tem muito a ser vivido nesse campo que a gente abriu aqui nessa conversa, e acho que é também o som da nossa voz aqui que vai chegar para as pessoas, que eu espero que possa também abrir muitos caminhos. Queria te agradecer do fundo do coração. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Namastê. Nossa, obrigada Luiz, obrigada você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma. Conta para mim como é que tudo isso está chegando aí, que reverbere muito e faça o que tem que fazer, que a vida aconteça para todos nós como ela acontece, assim, cheia de vida e de alegria. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.